Bem-vindos a mais um vídeo aula do Projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o tutor Bruno Valtarejo e nessa aula, continuando a aula anterior, eu vou falar sobre traqueamento para fazer composições de cena, fazer remendos, que a gente tinha feito na aula anterior. No caso, esse remendo que a gente vai fazer nessa cena, para remover aquele conjunto de objetos. Porém, dessa vez a gente vai usar o Mocha AE. Eu vou selecionar a cena original e vou vir aqui em Animation, Track em Mocha AE. A gente vai usar o Mocha versão free, a versão gratuita do Mocha, que é a que vem junto com o After Effects, sem usar não precisa pagar nem comprar nada para usar para as partes básicas de traqueamento. Basta vir aqui em Animation, Track em Mocha AE, e aí vai carregar o software do Mocha pago que vem junto com o After Effects. Eu consigo ver que ele já está pulando aqui do lado, inclusive abriu duas vezes. Ele está pedindo aqui onde que eu quero salvar esse projeto. Vou vir aqui na minha mesa, já que a gente está só estudando, e vou salvar por ali. Vou dar aqui um OK, e ele abriu aqui o projetinho. O segundo que ele abriu aqui, que ele abriu duas vezes, porque eu mandei duas vezes, eu vou fechar. E daí eu vou clicar no maisinho para deixar a tela cheia. Bom, aqui está a nossa cena. Ele vai ter exatamente a parte da cena que eu mandei para cá. E daí você define o que você quer traquear usando aqui as opções de marcação. Eu vou usar aqui o B, vou dar um clique. E daí eu vou marcar a área que eu quero traquear. Basicamente o que a gente quer marcar aqui é essa área. Eu vou dar uma ajustadinha aqui assim. E aqui assim. E daí, o traqueamento que muda do track Mocha para o tracker do After Effects é que no After Effects você define um ponto. Aqui, em vez de definir um ponto, você define uma área e dessa área ele vai pesquisar por todos os pixels dessa área. Ele pega a textura geral da área. Como ele pega a textura geral da área, não precisa pegar um ponto específico, que nem a gente fez pegando aqui um ponto específico. Ele pega essa textura. E mesmo que parte dessas texturas vão saindo da cena, que a gente viu no exemplo anterior como ele bloqueia aqui, ele ainda consegue acompanhar. Bom, eu vou dar aqui um play para ele traquear para frente, e ele vai acompanhando essa área que eu marquei. Ok, a gente consegue ver como ele já chegou ali ao final. Agora a gente vai traquear o outro lado. Então eu vou trazer o marcador para cá, dou play para o outro lado, e ele vai começar a traquear para a outra direção. Bom, a gente consegue ver como ele já fez a leitura para os dois lados, como é muito mais eficiente o sistema dele de leitura. Ele já foi até o fim nos dois lados, eu não preciso ficar ajustando manualmente depois. E aí o que eu tenho que fazer agora é trazer essas informações para dentro do After Effects. Então a gente vai vir aqui em Export Tracking Data, dou um clique, e aí vai perguntar aqui como que eu quero trazer. Eu posso trazer aqui como Transform Data, posição, escala e rotação, ou como Corner Pin. Como Corner Pin eu uso quando eu quero uma distorção, por exemplo, eu estou traqueando um objeto com mudanças de perspectivas. Então eu quero que ele anime também, por exemplo, tipo uma tela de um computador com mudança de perspectiva, tela de um celular, um outdoor, coisas assim. No caso aqui seria usando o RG Warp e Mocha Import, se eu estiver usando essas opções. E essa aqui se eu quiser usar também com suporte de Motion Blur. Então você tem aqui duas opções. No caso a gente quer posição, escala e rotação. Seleciono essa. Clico aqui em Copy to Clipboard. Venho para o After Effects. Seleciono o objeto onde eu quero colar essas opções e dou um Ctrl V. Clico em U. A gente consegue ver como aqui todas as opções já estão no objeto. E cadê meu objeto? Ele ficou aqui com o ponto de âncora fora do lugar. Então eu vou só dar uma ajustada aqui na âncora, até ele encaixar ali de volta. Posso mudar aqui, que nem eu fiz outra vez, para diferença, para a gente conseguir enxergar bem. Diferença. Vou ajustar aqui o ponto de âncora até encaixar perfeitinho. E fechou. Mudo de diferença para normal. Vou voltar aqui para Fit to 100%. E vou dar um play. Deixa eu só tirar aqui o som, para ele não ficar incomodando a gente. Eu vou cortar a parte que a gente não está usando. Então só vou deixar a parte do momento que a gente realmente quer. Vou fazer o mesmo aqui para o final. Quando ele não estiver mais aparecendo, eu vou cortar. Alt, fecha chaves. Até posso fazer também o playback, só ser nesse pedaço. BN. Opa, aí dá para ver que ele se perdeu ali no primeiro frame. É só eu cortar ele aqui para cá. Beleza, vou dar um play. E a gente consegue ver já, só nesse pedacinho do playback que já carregou, como ele encaixa muito bem e segue muito fácil o objeto. Eu vou vir aqui no Preview. Essa cena está em 4K, então ela ocupa muito espaço na memória RAM. Eu vou dar aqui um Half e um Skip de 1.
e vou vir aqui. Isso já é uma dica para vocês também que está começando. Quando você achar que lotou a memória RAM e você quiser limpar, vem aqui em Purge, All Memory, vai em Playback, diminui a resolução. Ainda mais que eu estou aqui em 4K, não preciso de tanta resolução assim para o playback que a gente está vendo aqui numa tela Full HD. E já consegue ver ali como ele encaixa super legal. Bom, espero que vocês tenham gostado, a gente se encontra na próxima aula e até já!